Ofensiva russa encontra muro de resistência ucraniano. Putin deve se sentir como se seus soldados tivessem encontrado um muro, enquanto a frente russa desmorona diante do cinturão de fortalezas de Donetsk. A ofensiva de primavera planejada por Putin visava derrubar esse cinturão. A ofensiva russa está fracassando, pois o cinturão de fortalezas impede seu avanço e transforma o território desejado pela Rússia em armadilha mortal. Putin não previu isso, mas agora especialistas do Instituto para o Estudo da Guerra, ou ISW, estão prevendo o fracasso total dos planos da Rússia para 2026. Esses planos eram simples: tomar o cinturão de fortalezas em 2026. Segundo a France 24, toda a ofensiva russa de primavera depende do colapso do cinturão de fortalezas. Essa rede de cidades fortificadas é crucial para conquistar a região de Donetsk, o que pode levar ao colapso do Donbass, que Putin exige da Ucrânia desde o início das negociações de paz com a Rússia. Putin sempre quis mostrar ao Ocidente e aos russos que o cinturão de fortalezas é vulnerável, que a Ucrânia está à beira do colapso e que, com a queda dessas cidades, a Rússia teria acesso ao que o ex-vice-almirante dos Estados Unidos, Robert B. Murrick, chama de rodovia para operações militares mais profundas na Ucrânia e além. O esforço compensa para a Rússia, ou pelo menos esse era o plano, mas o cinturão de fortalezas não é um inimigo fácil de vencer. Um conjunto de 4 grandes cidades e muitos pequenos assentamentos que se estendem de norte a sul ao longo da rodovia H20 Konstantinivka-Sloviansk. O cinturão tem aproximadamente 50 quilômetros, ou 31 milhas de extensão, e abrigava mais de 380 mil pessoas antes de Putin invadir a Ucrânia. Isso mostra o tamanho e a escala da tarefa das forças russas, que devem derrubar esse cinturão de cidades até o fim de 2026. A ofensiva de primavera seria o começo do caminho vitorioso da Rússia na Ucrânia. Claro, o cinturão de fortalezas tem sido uma pedra no sapato de Putin, mesmo antes de a Rússia lançar sua invasão em grande escala. Desde o início das hostilidades em 2014, que levaram à anexação ilegal da Crimeia e causaram distúrbios no Donbass, a Ucrânia vem fortalecendo suas defesas no cinturão de fortalezas. Mais de uma década de fortificações coincidiu com a incapacidade da Rússia de abrir uma brecha nesse cinturão. Mas a Rússia precisa desse cinturão. Ele será fundamental para conquistar os cerca de 30% restante da região de Donetsk, o que permitirá que Putin se coloque em uma posição onde possa transformar o fracasso óbvio de sua operação militar especial em algum tipo de história de sucesso. Ninguém acreditaria nisso fora da Rússia, mas isso não importa para Putin. Ele tem planos para a primavera e não vai desistir deles. Não importa que a Rússia lute há mais de 20 meses apenas para tomar Chaziv-Yar, um pequeno assentamento fora do cinturão de fortalezas, até o fim de 2025. O líder da Rússia acreditou que suas tropas conseguiriam transformar o fracasso nesses assentamentos periféricos na destruição das defesas mais fortes no cinturão de fortalezas. Tudo o que a Rússia precisaria era de mais tropas para o trabalho, e Putin providenciou isso. Mas já estamos começando a ver que as coisas não estão indo de acordo com o plano fraco que Putin criou para o cinturão de fortalezas. A ofensiva da primavera de 2026 começou muito mal. As baixas já estão aumentando mesmo antes das forças russas chegarem perto do cinturão. Poucos dias após o início da nova operação, a Rússia já registrava cerca de 10 mil soldados mortos ou feridos, segundo o National Interest. A campanha da Rússia para destruir o cinturão de fortalezas está batendo recordes, mas negativamente. No dia 17 de março, a Rússia perdeu 1.710 soldados em um único dia, o maior número registrado em qualquer momento de 2026 até agora. Vamos dar ênfase nessas duas últimas palavras, até agora. O pior ainda espera a Rússia, pois Putin segue apenas enviando mais soldados como bucha de canhão contra as defesas da Ucrânia. Essas perdas iniciais já indicavam que a ofensiva da primavera começou tão mal que fazer o cinturão de fortalezas ruir parecia distante. Blogueiros militares russos e propagandistas já começam a se voltar contra Putin, como você verá se continuar conosco. Aqui as coisas passam de sérias para catastróficas para Putin e seus planos para o cinturão de fortalezas. Essas perdas talvez fossem aceitáveis para alguém tão insensível e inepto taticamente quanto Putin, se houvesse ganhos territoriais no cinturão de fortalezas. Mas isso não ocorre. E o especialista do ISW e observador militar ucraniano Konstantin Mashevets explica o que realmente estamos vendo no terreno. O ISW informa que Mashevets diz que a Rússia usou partes do terceiro exército de armas combinadas na ofensiva contra o cinturão de fortalezas de Donetsk.
Esses soldados lutam contra a Ucrânia perto de Zakhytna e Krivaluka, a leste de Sloviansk, na ponta norte do cinturão de fortalezas. A Rússia não tem tido sucesso na região. Apesar de pequenos avanços estratégicos das forças de Putin no início de março, a ofensiva ficou estagnada a partir de 29 de março, pois seus asseclas não avançaram na semana anterior ao relatório do ISW. Ou seja, não houve avanço real desde 22 de março. Para a Rússia, a situação piora ainda mais. Na direção de Konstantinivka, outra ponta do cinturão de fortalezas, a Rússia enviou o 3º Corpo de Exército e o 8º Exército de Armas Combinadas. Eles estão indo pior que o 3º Exército de Armas Combinadas. O 3º ao menos avançou antes de barrar na defesa ucraniana. Já as forças de Putin no sul do cinturão de fortalezas nem isso alcançaram. Eles avançam mais devagar que o 3º Exército de Armas Combinadas, complicando a situação de Putin. O plano era atacar o cinturão de fortalezas pelos dois lados. Isso não pode acontecer enquanto as tropas em uma dessas pontas nem sequer chegaram perto das posições em que a Rússia precisa que estejam. A Rússia está tentando fazer a única coisa que sabe para resolver o problema do cinturão de fortalezas com o qual está lidando atualmente. Mais soldados levarão a vitória, acredita Putin. Mesmo que mais jovens russos sejam mortos pelas defesas ucranianas. Mashevet afirma no Facebook, em 29 de março, que a Rússia já foi forçada a começar a retirar tropas de sua reserva de mobilização nas áreas ocupadas de Donetsk e Luhansk. Esses são soldados que provavelmente deveriam ter permanecido nas regiões ocupadas por muito mais tempo, talvez para servir como reforços assim que avanços fossem feitos ao longo do cinturão de fortalezas. Mas já estão sendo enviados ao combate, assim como o Corpo de Assalto Voluntário Russo. Em outras palavras, a Rússia está comprometendo mais soldados do que pretendia nas primeiras semanas da ofensiva de primavera, porque está perdendo mais tropas do que esperava e não está obtendo praticamente nada em troca dessas perdas. Retomando a estratégia de ataque pelas duas pontas, Putin planeja um movimento clássico de pinça. Ao atacar por dois flancos, você encurrala o inimigo, obrigando-o a se defender dos dois lados e desgastando suas forças. É uma estratégia militar tão antiga quanto a própria guerra, e é exatamente isso que Putin quer alcançar com os avanços duplos, tanto ao norte quanto ao sul da região do cinturão de fortalezas. No sul do cinturão de fortalezas, especialmente perto de Liman e Konstantinivka, os avanços esperados por Putin não ocorreram. Sem esses avanços, o movimento de pinça é inviável. Isso deixou Putin diante de uma escolha difícil: confiar em suas tropas já fracassando no sul? Isso parece uma má ideia, e eles estão sendo dizimados sem progresso. Ou Putin manda reforços do 3º Exército de Armas Combinadas, que teve algum sucesso no norte, embora agora esteja estagnado, também não é uma boa opção. Cada soldado que Putin envia do norte não pode defender as posições já controladas pela Rússia. Surgirão oportunidades para contra-ataques ucranianos. Enfraquecer o 3º Exército de Armas Combinadas torna suas ofensivas, já vacilantes, ainda mais fracas ou inviáveis, sem reverter uma semana sem avanços. É isso que queremos dizer ao afirmar que o cinturão de fortalezas deteve a ofensiva russa. O ISW afirma que os pequenos avanços russos podem apoiar operações rumo a Lema e Konstantinivka, mas ainda são insuficientes para isso e para um avanço em direção a Sloviansk. Putin precisa escolher, mas em qualquer opção, acaba enviando soldados para uma armadilha mortal, já responsável pelo aumento das perdas russas nas primeiras semanas da ofensiva de primavera. O cinturão de fortalezas deveria cair com essa abordagem, mas isso parece cada vez mais improvável, principalmente se o objetivo é que colapse em 2026. A ofensiva de primavera já fracassa, e se Putin tivesse prestado atenção, talvez já tivesse visto isso se aproximando. Antes de entrarmos mais a fundo nisso e revelar uma reviravolta insana que torna tudo isso muito pior para Putin, vamos fazer uma pausa rápida para lembrar que você está assistindo ao The Military Show. Mostramos o quadro completo, não só as manchetes. Se gosta do canal, inscreva-se para ficar sempre atualizado. Putin provavelmente está irritado com o fracasso de suas tropas. Mas ele deveria estar mais irritado consigo mesmo, já que tudo foi previsto meses antes da Rússia iniciar a ofensiva de primavera para derrubar o cinturão de fortalezas até o fim de 2026. Mesmo após mais de uma década tentando tomar o cinturão de fortalezas sem sucesso, Putin ainda não percebeu que suas forças não conseguem cumprir essa tarefa em menos de um ano. Mais uma vez, foi o ISW, mais especificamente por duas de suas pesquisadoras sobre a Rússia, Jenny Olmsted e Jessica Sobieski, que destacaram isso em 18 de dezembro. Eles notaram que naquela época, a Rússia ainda estava em uma campanha de 22 meses para tomar Pokrovsk e Mirnora.
Só isso já deveria ter sido uma dica para Putin de que o cinturão muito mais fortificado que ele tem em sua mira estará longe de ser uma vitória fácil. Sobre quando o cinturão de fortalezas pode cair, a dupla diz que 2026 é uma previsão ambiciosa. Segundo a dupla, em dezembro, as forças russas dificilmente conquistarão toda Donetsk e o cinturão de fortalezas antes de 2027 ou 2028, caso a Ucrânia siga recebendo apoio internacional. Nas primeiras semanas da ofensiva de primavera, vemos que essa profecia deve se concretizar. Isso não é um fracasso só de Putin, apesar da inépcia dele e de seus comandantes militares. A Rússia passou o fim de 2025 se preparando para a ofensiva de primavera, avançando em Pakrovsk e Mirnorad e conquistando território no sul da Ucrânia. A ideia era criar uma zona de proteção ao sul para impedir a Ucrânia de enviar reservas à ponta sul do cinturão de fortalezas que a Rússia atacaria. Por um tempo, parecia que a Rússia teve sucesso. A perda dos terminais ilícitos da Starlink usados pela Rússia durante a guerra condenou a posição no sul. Desde o final de janeiro, a Ucrânia conduz uma contraofensiva no sul, que já libertou cerca de 400 km², ou cerca de 154 milhas quadradas do território antes ocupado pela Rússia. A zona de proteção que Putin queria foi destruída. A Rússia agora envia reservas ao sul da Ucrânia para conter a contraofensiva, o que desvia mais soldados destinados ao cinturão de fortalezas, da função original planejada pela Rússia. Com a eliminação da zona de proteção, a Ucrânia abriu uma rota ao sul do cinturão de fortalezas, explicando o fracasso das forças russas na região. A Imácias Ucraine destaca que os soldados enviados de Donetsk ao sul da Ucrânia não são simples soldados de infantaria. Unidades de elite e paraquedistas receberam a missão de retomar o território que a Ucrânia libertou. O que sobra para a Rússia em sua ofensiva de primavera contra o cinturão de fortalezas? Carne. Bucha de canhão. Soldados com quase nenhum treinamento e ainda menos senso estratégico, que estão sendo simplesmente enviados para morrer contra fortificações para as quais não estão nem um pouco preparados. Há um motivo pelo qual a Rússia acabou de quebrar seu próprio recorde de baixas em um único dia. E provavelmente veremos esse recorde ser quebrado várias vezes antes do fim da primavera. Enquanto Putin vê o cinturão de fortalezas barrar as ofensivas russas, ele se perguntará onde errou. A Ucrânia, fazendo o inesperado no sul, teve um papel nisso, e Putin é egocêntrico demais para acreditar que poderia ser algo menos do que um gênio estratégico. Mas ele não verá o papel dele e dos comparsas do Kremlin nisso. Além dos problemas da Rússia no campo de batalha, Putin enfrenta outro desafio. Blogueiros militares russos estão se voltando contra ele. Um deles é um dos propagandistas mais influentes do exército de desinformação de Putin na Rússia. Pouco a pouco, a vantagem está indo para os nossos inimigos. Tem caras muito experientes trabalhando lá. Eles são especialistas altamente qualificados. Eles entendem o funcionamento e buscam aproveitar sua superioridade técnica. Foi o que Yuri Podolyak disse ao analisar a ofensiva contra o cinturão de fortalezas? Para entender a importância desse propagandista, é preciso saber quem ele é. Podolyak, ex-cidadão ucraniano, transferiu sua lealdade à Rússia em 2014, durante a primeira agressão de Putin contra a Ucrânia. Isso o torna o propagandista ideal para Putin. Quem melhor que um ex-ucraniano para dizer aos russos o quanto a invasão de Putin é justificável? Por cerca de 4 anos, Podolyak, com 2,7 milhões de inscritos no YouTube e 2,8 milhões no Telegram, foi exatamente o que Putin queria. Um homem que fazia propaganda para um grande público até o último inverno, quando ainda previa o colapso das forças armadas ucranianas. Agora, um dos principais blogueiros militares da Rússia se voltou contra seu financiador, devido ao fracasso da ofensiva de primavera. Mesmo assim, dizer que a tecnologia e estratégia da Ucrânia são superiores pode não soar como grande traição. Pode-se dizer que Podolyak tenta se proteger e agradar o país que traiu anos antes. Mas você ainda não ouviu o que esse blogueiro militar diz sobre o destino da ofensiva de primavera. Infelizmente, acredito que nos próximos meses não conseguiremos mudar essa situação. Simplesmente não podemos, para nossa infelicidade, declara o propagandista. Ele diz que o principal esforço russo deveria ser contra a Ucrânia agora, mas é difícil ver como isso terá sucesso. A Rússia, diz Podolyak, vai sofrer grandes perdas ao tentar enfrentar o cinturão de fortalezas. A superioridade tecnológica da Ucrânia é grande. Ela está começando a realizar ataques contra a retaguarda russa nas regiões ocupadas de Donbass, o que foi possibilitado pelos novos drones de médio alcance da Ucrânia. Esses drones destroem defesas aéreas russas e instalações militares importantes nas áreas ocupadas. Podolyak não é o único ex-apoiador de Putin que se voltou contra o presidente russo.
Ilha Romyslo, defensor por anos da dominação russa sobre vizinhos, também traiu Putin. Pensávamos que Putin era o unificador das terras russas, mas chegamos a isso. Ataques sangrentos, recrutamento enganoso de soldados contratados e mais, disse Romyslo. Ele chama a invasão de Putin de uma guerra sem saída, que pode durar mais uma década, apenas para satisfazer o ego de quem não aceita ter fracassado em seus objetivos. Resumindo, Vladimir Putin não é um presidente legítimo. Vladimir Putin deve renunciar e ser julgado como criminoso de guerra e ladrão. Viva a liberdade, droga! Romyslo grita. Essas são pessoas que passaram anos seguindo a linha do Kremlin na propaganda. Agora, eles estão dizendo literalmente para milhões de pessoas que a Rússia está fracassando e que Putin é um líder fraco. Esse é o maior problema para Putin e será agravado pelos eventos atuais na Ucrânia. Com semanas de poucos ganhos, mais perdas e nenhum avanço contra o cinturão de fortificações, a inépcia estratégica de Putin logo o assombrará. Ele vai tentar silenciar as vozes. No fim de 2025, o Kremlin já reprimia blogueiros militares da Rússia, e Putin passou a tomar medidas para fechar a internet, deixando só fontes aprovadas e controladas pelo Estado acessíveis. Isso não alterará o número de baixas na Ucrânia. Isso não fará nada em relação à ofensiva fracassada da primavera. Enquanto Putin reprime na Rússia, as críticas a ele aumentarão. O cinturão de fortaleza seguirá resistindo à agressão de Putin, como faz desde 2014. O que o Kremlin achou que duraria meses vai levar anos, no melhor cenário, e já custa à Rússia bem mais do que deveria. O dia mais mortal da Rússia em 2026 até agora já passou, e as coisas só vão piorar daqui para frente. Já analisamos o ocorrido com a Rússia em 17 de março e o mau desempenho das forças de Putin na semana, incluindo o dia fatídico. Para saber como a Ucrânia conteve a ofensiva russa de primavera, assista ao nosso vídeo. Se gostou do vídeo, inscreva-se no The Military Show para mais informações sobre o que está acontecendo na Ucrânia. Obrigado por assistir.